as 7 maiores oportunidades que você pode aproveitar ainda em 2025, né? Então a gente tem aí alguns dias, algumas semanas para acabar o ano, e aí eu vou trazer para vocês 7 oportunidades, tá? Então, primeira oportunidade, por incrível que pareça, Bolsa Brasileira, tá? Compre Bolsa Brasileira para aqueles que ainda não compraram ou estão subalocados, tá? Por quê, Rafael? Por vários motivos que eu vou mostrar aqui para vocês. Motivo número 1, tá? O fluxo estrangeiro está gigantesco, gigantesco para países emergentes, tá? Então, quando a gente olha aqui, ó, ETF de Emerging Markets, veja que no ano a média dos mercados globais sobe, mercados emergentes globais sobe 30%, né, 29,89. A gente pega a Bolsa Brasileira, em dólar, sobe 47,38. Mas existem outros países que estão subindo ainda mais. Então, como você pega, por exemplo, aqui, ETF da Colômbia, né, sobe 58% no ano. Quando você olha, por exemplo, para o ETF da Polônia, veja que sobe 62,94% no ano. Pô, Rafael, o que está acontecendo? Basicamente, um fluxo de capital estrangeiro saindo dos Estados Unidos e indo para países emergentes. Rafael, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque já houve, né, na realidade, o corte de juros nos Estados Unidos e possivelmente teremos outro ainda esse ano e outros no ano de 2026. Então, com isso, o investidor estrangeiro ele aumenta a aptidão do risco dele. O que isso quer dizer? O investidor de renda fixa americana vai para a renda variável americana. O investidor de renda variável americana vai para small caps americanos. E o investidor de small cap americana vai para onde? Para países emergentes, né? Então, ele vai tomando mais risco. Então, esse dinheiro vai saindo dos Estados Unidos, que é o maior mercado global, 50% do mercado de capitais global é os Estados Unidos, e vai indo para países emergentes. Então, o Brasil, nesse momento, ele supera a média dos mercados emergentes, que está em 30%, EWZ em 47%, só que isso é só o começo da alta da Bolsa Brasileira. Por quê? Porque a gente tem nesse momento a iminência do corte de juros no Brasil. Né? Selic está em 15%, um valor altíssimo nominalmente e principalmente do ponto de vista real. Então eu vou colocar um gráfico para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Esse gráfico foi recentemente feito, se eu não me engano, pelo Goldman Sachs, e ele mostra como estão exatamente os juros em vários países no mundo do ponto de vista real. E veja quem se destaca aqui, ó, no cantinho esquerdo, né? Então veja que esse ponto vermelho é o valor atual, né? O latest, o último. Então veja que tem os juros nominal aqui de todo mundo e a barrinha é as médias, né? As expectativas a depender da inflação dos próximos 12 meses. Então veja que nesse momento o Brasil, mesmo o cara mais otimista em corte de juros no Brasil, ele ainda implica o Brasil tendo um juros real maior do que todos os países do mundo nesse exato momento, tá? Então, esse tipo de discrepância, ele costuma ser corrigido pelo mercado. E como que ele vai ser corrigido pelo mercado? Cara, com corte de juros. A gente vê inflação sob controle, então a expectativa é que a inflação esse ano fique em torno dos 4%, deve ficar muito próximo disso, e a gente acabou o ano provavelmente com os mesmos 15% das de juros, ou seja, 11% de juros real. Isso é muita coisa, gente. Não é à toa que a gente vê muitos vídeos aí pela internet de comércios populares parados, às moscas, mesmo agora, em momento de festa. Por quê, Rafael? Porque juros altos, ele é restritivo, ele freia a economia e a gente deve ver essa economia sendo solta, vamos dizer assim, nos próximos meses, justamente pelo corte de juros. E não tem jeito, gente. Quando há o corte de juros no Brasil, ainda mais em forma concomitante com o corte de juros nos Estados Unidos, não tem como acreditar que a nossa
amada bolsa, nosso Ibovespa da massa, não vai continuar avançando. 5%, 10%, 20%, enfim. Isso não só pode, como deve acontecer. Lembre-se que a gente vive no Brasil, então daqui a pouco uma das oportunidades é lembrar que a gente vive no Brasil, que a gente precisa ter um pouco de diligência. Mas daqui a pouco a gente chega nas próximas oportunidades. Então essa é a primeira oportunidade, compre Bolsa Brasileira. Segunda oportunidade, não só compre Bolsa Brasileira, que é a primeira, mas se exponha a small caps. Por quê, Rafael? Porque as small caps são empresas de baixa capitalização, como diz o nome, tá? E, historicamente, essas empresas de baixa capitalização têm um beta, e o que é o beta? É um índice de correlação com o índice maior do que 1. Puta, Rafael, você falou difícil, não entendi nada. Vou te explicar, tá? Quando a correlação de qualquer número com outro é igual a 1, quer dizer que se esse número subir 10, o número de referência também subiu 10. No beta igual a 1 é a mesma coisa. Quando a gente está falando de um beta igual a 2, quer dizer que se o índice de referência Ibovespa subir 10%, aquela ação que tem o beta igual a 2 vai subir 20%. Da mesma forma, se o Ibovespa cair 10%, essa ação com beta igual a 2 cairá 20%. Tá? Então, feita a pequena explicação do que é o beta, em momentos de corte de juros que a bolsa avança, e essa é a tese ali da oportunidade número 1, a expectativa é que as small caps avancem muito, muito mais, tá? Saiu um estudo, acho que faz umas 2, 3 semanas, do BTG, falando sobre Magazine Luiza. Porra, Rafael, você gosta de Magazine Luiza? Não, eu quero que você entenda o impacto de juros. Dizendo que para cada corte de juros, cada 1% de corte de juros na taxa Selic, há uma expectativa de ganho de 4% de margem em empresas de varejo, entre elas Magazine Luiza, tá? E aí, esse é o ponto que eu quero deixar aqui para vocês. Normalmente, o Boletim Focus, que para quem não sabe, é um boletim onde o Banco Central entrevista a maioria dos economistas relevantes do país e dá uma média, né? O que os economistas estão achando. Então, nesse exato momento que a gente está falando, o Selic está 15%. E a expectativa de Selic para o final do ano que vem está 12%. Queda de 3% nos próximos 12 meses, o que já é significativo. No entanto, eu quero colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, que é essa imagem, tá? Essa imagem foi feita pelo BTG, tá? E mostra ciclos de afrouxamento monetário. Nossa, que nome bonito para queda de juros, né? Que aconteceram em 99, 2000, 2002, 2003, 2005, 2009, 2011, 2016, 2019 e 2020. Então aqui tem o ciclo de afrouxamento e aqui tem as expectativas para 12 meses, tá? Então eu acabei de falar, estamos em 15, vamos para 12. Então qual que é a expectativa? Corte de 3%, tá? E aqui no cantinho tem uma tabela chamada expectativa e realizado. Então nos primeiros anos aqui, 99 e 2000, tudo era mato, não tinha informação. Mas veja que nos últimos 8 cortes de juros que tivemos, as expectativas foram menores do que de fato foram os cortes, ou seja, os cortes foram subestimados. Então, calma aí, Rafael, você está querendo dizer que os juros pode cair mais em 2026? E a resposta é sim, tá? Se você pegar a média de todos os cortes, 1,64% a mais do que as expectativas 12 meses antes. Então, o que isso quer dizer? Se o Boletim Focus está acreditando em 12%, não se surpreendam em 10,5% no final do ano que vem, quiçá 10%. E aí vocês imaginam o impacto absurdo, gigantesco de capital, de fluxo de recurso indo para a economia e a economia avançando, indicadores econômicos avançando e com taxa de juros menor, já há já existe uma maior procura por renda variável, tá? Então, veja que existe, novamente, uma série de fatores que empurram não só o Ibovespa para o atual topo histórico, quando a gente fala, mas para que continue superando esse topo histórico nos próximos meses, tá? Então, essa é a segunda dica, a segunda oportunidade, se exponha a small caps. Rafael, qual que é a maneira mais fácil de se expor a small caps? Via ETF, tá? Então, por exemplo, o Small 11, né, é um ETF
Vamos colocar SMA11, que é um ETF já, enfim, muito, muito conhecido por todos. Tem aqui, por exemplo, o SMAC 11, que também é outro ETF muito conhecido, e existem outras maneiras de você se expor small caps, inclusive fazendo até um stock picking, tá? Mas o fato é, não deixe de se expor à Bolsa Brasileira, dica número 1, e ao se expor em Bolsa Brasileira, não só se expõe ao índice ou até mesmo às blue chips, mas também se expõe às small caps, tá? Essa é a segunda dica. Terceira dica, terceira oportunidade para você aproveitar ainda em 2025, tá? Faça uma previdência, um PGBL, se, obviamente, a sua renda tributável for o suficiente ali para você sair da zona de isenção, né? Então vamos supor que você ganha ali R$100 mil por ano tributável, tá? Você tem ali uma grande oportunidade ao fazer uma previdência de você economizar dinheiro, tá? É uma maneira fantástica fazer um PGBL de você não mandar dinheiro para o governo à toa, tá? E aí, eu peguei aqui um simuladorzinho, peguei inclusive da própria Caixa aqui, só para fazer uma simulação para vocês tenham noção do que eu estou falando. Vamos supor que você tem uma renda tributável de R$100 mil por ano, vou colocar aqui contribuição anual, R$100 mil por ano. Perfeito, tá? Vamos considerar que você não tem filho, não tem despesa médica, não tem nada, tá? Não tem nada. Você só ganha R$100 mil ali por ano e você resolveu fazer uma contribuição de R$12 mil para um PGBL. Por quê? Porque é 12% da sua renda tributável. Aqui, ó, você vai ver exatamente o impacto, né? Que essa decisão te traz um benefício fiscal de R$3.300, tá? Então, R$3.300 dividido pelos R$12 mil que você colocou é 27.000%, que é a faixa tributável ali que você vai estar economizando, tá? Então, veja que essa é uma grande oportunidade que você tem que aproveitar ainda esse ano. Se virar o ano, você vai perder essa oportunidade, tá? Veja que esses 12% da sua renda tributável. Então, o que você ganhou de distribuição de resultado, de dividendo, de fundo imobiliário, de rendimento, não conta aqui, tá? Então é importante fazer essa continha. A conta que eu sempre sugiro a todos que façam, para ficar muito simples, tá? Pega toda a declaração do ano passado, vê quanto que foi sua renda tributável, tem uma linha lá que diz esse valor, atualiza pela inflação, ou ainda põe 5% ou 10%, tá? A mais, e tira 12%. Aquele é o valor que você deveria contribuir para um PGBL, para te tirar esse dinheiro que você ia pagar para o governo, você guarda para o teu futuro e ganha um benefício fiscal, tá? Então essa é a terceira oportunidade. Se você tem renda tributável, deveria estar aproveitando essa oportunidade, tá? Quarta oportunidade, tá? Supere as suas aversões à perda, tá? Como eu já falei aqui, existe aí um grande ciclo pela frente de apreciação dos ativos brasileiros, né? Sejam as ações, small caps, enfim, tá? E o que eu vejo? Eu vejo pessoas presas, como se fosse um casamento ali, com ativos que não vão levar ele a lugar nenhum, tá? Então, aproveite esse momento que nós estamos de mercado e deixe aqueles ativos que você comprou quando você não tinha tanto conhecimento, que você não sabia exatamente o que estava fazendo, e que você já perdeu 10%, 30%, às vezes perdeu 70%, 80%. Agora é a oportunidade para você se livrar desses ativos, tá? Venda eles e coloque esse dinheiro em outros ativos que vão te trazer, ou existe a expectativa de trazer o retorno sobre esse dinheiro, tá? Porque o mercado, ele te possibilita isso. Você não precisa esperar o mesmo ativo recuperar para que você recupere seu dinheiro, tá? Troque de ativo, né? Isso talvez seja a maior dificuldade que eu vejo no investidor pessoa física, no leigo, naquele que não está vivendo ali o dia a dia dos investimentos. É a dificuldade de vender algo com prejuízo. As pessoas já têm uma dificuldade de vender, mas no prejuízo ainda mais, tá? Então isso se chama aversão à perda, é um viés comportamental que a ampla maioria dos investidores tem e tente superá-lo neste ano ainda de 2025. Como?
abra o seu home broker e venda aquele ativo que você sempre quis vender, mas você não vendeu, por quê? Porque ele não atingiu o preço que você pagou. Se você alguma vez falou a seguinte frase, ó, quando este ativo pegar no valor que eu paguei, eu vendo, este é um grande sintoma de aversão à perda. Você deveria vender, independente de qualquer coisa, tá bom? Então, essa foi a quarta dica aqui para vocês, tá bom? E quinta dica, para você aproveitar ainda em 2025. E se estivermos errados? Pô, Rafael, você me deu aqui, me injetou um ânimo, me dizendo que, porra, a Bolsa Brasileira vai subir 200 mil pontos, small caps, enfim, festa do caqui, tudo subindo no mundo inteiro, que é de fato o que está acontecendo, com exceção de cripto. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de cripto. Por que a gente vai se preocupar em estar errado? Porque este é o maior exercício que o investidor deve fazer, um exercício de humildade intelectual, e se perguntar, e se eu tiver errado? Tá? Então a quinta oportunidade é ter um seguro contra a catástrofe. Por quê? Porque aqueles mais antigos de mercado como eu, com os cabelos brancos aqui, como que só aumentam, vão se lembrar que em 2019 a gente acabava 2019 muito similar como a gente acaba esse ano de 2025. Há 6 anos atrás, a Bolsa Brasileira também estava voando, tinha tido um grande ano e todo mundo achava que 2020 ia ser um ano fantástico. O que aconteceu em 2020? Pandemia, tá? Puta, você está falando que vai ter uma pandemia? Não. Eu estou dizendo que os cisnes negros acontecem. E em um mercado em topo histórico, onde todo mundo tá vendo só coisa boa pela frente, acho que faz muito, muito sentido a gente ter ali um seguro. E na carteira do Milhão com Mil, nós temos um seguro natural, um seguro que eu chamo de dinâmico, que é uma CAL ITN longa, né? Não é tão longa, sempre para março, mas dentro do dinheiro para frente. E aí eu fiz uma planilha aqui para mostrar para vocês como e essa CAL dentro do dinheiro do 1 milhão com mil nada mais é do que um seguro catástrofe para a carteira do 1 milhão com mil, tá? Deixa eu só abrir aqui para que vocês possam ver. Então, veja aqui, tá? Essa aqui é uma planilha que eu montei para que vocês vejam, tá? Então, BOBA 610 é o meu seguro, strike de 110, ele vence daqui 3, 4 meses, eu considerei um retorno de renda fixa aqui de Selic de 3,5% no período, só para fins de contas aqui que vocês vão ver, e o volume que a gente está exposto ali é 650, tá? Então hoje, BOBA 11 fechou em 155,32, as nossas ações equivalem a R$132 mil, FIs R$40 mil, fundos, renda fixa, provento, enfim, tudo 56, e as opções na carteira 1 milhão com mil estão onerando a carteira em menos 29 mil, ou seja, o nosso seguro está puxando R$30 mil para baixo a nossa carteira, 29.393, ou seja, quanto que tem de carteira aqui? 199 mil, tá? 200 mil, praticamente 200 mil com aporte amanhã e tal, beleza. Então, quais são os cenários, né? Lembra que eu falei que existe um cenário bem provável, ao meu ver, de corte de juros lá fora e aqui que vai impulsionar a Bolsa Brasileira 10, 20, 50%, enfim. Festa do malandro, festa do caqui, tá? Então, eu já vou mostrar esse cenário para vocês. O que acontece se isso acontecer com o nosso seguro aqui no Milhão com Mil. Mas vamos começar pelo seguro catástrofe, porque essa é a quinta oportunidade, né? Você ter esse seguro catástrofe. Vamos pensar que a gente volta para um cenário onde BOBA 11 vai a R$116, tá? Isso aconteceria em uma catástrofe, nesse exato momento, tá? Cara, que tipo de catástrofe? Cisnes negros, né? Sei lá, uma pandemia, uma crise internacional, coisas desse tipo, tá? Uma guerra pode acontecer, tá? Imagina aqui, né? Cenário hipotético. Estados Unidos invade a Venezuela, que esse já não é um cenário tão improvável como a gente está vendo, e o Brasil declara apoio à Venezuela. E aí todos os investidores internacionais tiram o seu dinheiro do Brasil. É impossível isso acontecer? Não, não é, tá? Então, vamos pensar aqui. Bolsa cai 25%. O que acontece com 1 milhão com mil, tá? Veja que as ações caem, os FIs caem, a renda fixa não cai, ela avança um pouquinho e tal, mas as nossas opções de 29 mil, ela passam a menos 4 mil, ou seja, a minha carteira de 199 mil, 200 mil, ia para 183, 184, ou seja, mesmo o mercado caindo 25%, a minha carteira cairia só 8%.
tá? Ou seja, a estratégia teria me protegido em 17%, ela valeria muito a pena, tá? Isso acontece, ela continuaria valendo a pena, como vocês podem ver, até mesmo no mercado 0 a 0, tá? No mercado 0 a 0, ou seja, o mercado continua onde está, eu, mesmo com o mercado parado, ainda ganharia 1%. Minha carteira ia para 201, 202. Legal, bacana. Esse é um seguro, né? Ela vale se a carteira ficar onde está ou continuar caindo. No entanto, se o mercado continuar subindo, essa não é uma estratégia que vale a pena. E aí você fala assim, puta, Alvel, mas eu acho que você está sendo contraditório. Afinal de contas, você acha que a bolsa vai subir, mas você está abrindo mão de retorno se ela continuar subindo? Sim. Por quê? Porque, lembra da humildade intelectual? Eu prefiro continuar ganhando dinheiro e tá errado do que tá certo e perder dinheiro. Então veja que quando o mercado continua subindo 5, 10, 20%, eu continuo tendo rentabilidade positiva na minha carteira. 2,75, 4,55, 6,54, 8,14. Então, as opções fazem com que eu abra mão do que? De rentabilidade, mas eu não perca dinheiro. Então veja que num cenário hipotético, de bolsa subindo mais 20%, e aqui eu estou dizendo só até março, né? A gente está falando de 3 meses, subir mais 20% até março é super otimista, mas vamos considerar que isso aconteça. Para quanto que a Bova 11? R$ 186. Qual que seria o impacto na minha carteira? Seria positivo. Porque por mais que as opções pulassem aqui para menos 49 mil, né? Lembrando que hoje está menos 29, ou seja, teria uma piora de menos 20 mil em opções, todo o resto subiria e eu teria um patrimônio aqui de R$ 216 mil. Então veja que interessante, né? Como esse seguro dinâmico me deixa numa condição extremamente favorável. Eu não sei nada sobre o futuro, não só eu, como ninguém, né? A gente só tem expectativas. Se eu tiver certo, mercado continua subindo, festa do malandro, Brasil é a nova Suíça, juros aqui cai. Cara, deu tudo certo, deu tudo certo. Daqui até março, eu posso ganhar 2%, 4%, 6%, 8%, não sei o que vai acontecer, tá? Mas eu vou ganhar. Ponto. Bacana. Agora vai que eu tô errado. Vai que... Ou nem errado eu estou, mas acontece uma catástrofe em algum lugar e impacta o nosso mercado. Cara, a minha estratégia, o meu hedge dinâmico aqui, nada mais é do que uma call ITM do índice, me protege dessa queda. Então, basicamente, a quinta dica é você ter um seguro catástrofe. O que é um seguro catástrofe? Você abre mão de retorno adicional, de alta, de crescimento da carteira, se o mercado continuar crescendo nesse momento, para se proteger de uma queda. Ponto. Então veja que eu fico muito confortável do jeito que a gente está aqui, porque ou eu ganho dinheiro, ponto, ou eu perco menos dinheiro. Então é uma situação muito confortável que se está, para se estar. Então a quinta dica é, como eu disse, aproveitar aí esse momento de mercado no topo, faz uma proteção para um seguro catástrofe, que eu vejo com muitos bons olhos. Outra oportunidade, a sexta oportunidade, é as criptos, tá? Imagino que vocês tenham acompanhado, vamos colocar na tela, o Bitcoin em reais, nos últimos 30 dias, cai 20%, tá? São raros os movimentos tão bruscos assim, e veja que isso é algo muito, muito relevante. Tanto que o Fear and Greed Index, que é o índice de medo ou ganância do mercado, está num patamar menor do que 20, que ele é um patamar de medo extremo. E aí, trazendo, né, a famosa frase de Warren Buffett, seja corajoso ou ganancioso quando as pessoas forem medrosas, ou ser medroso quando as pessoas sejam gananciosas, se traduz nesse índice, e dessa forma a gente tem aqui claramente uma grande oportunidade de compra em criptos, tá? Tanto que a hora que a gente for aqui para nossa planilha, vocês vão ver que eu vou fazer várias compras de cripto nas nossas carteiras. E aí, algumas dicas, né? Acredito que cripto tende a se beneficiar muito com o corte de juros. Lembra que eu falei no começo aqui que o corte de juros do Fed acaba trazendo uma maior aptidão ao risco? Então, existe parte desse dinheiro que vai sair dos Estados Unidos
que vai entrar nas criptos, tá? E aí, mostrando para vocês uma outra oportunidade, como por exemplo, as altcoins, né? Então, quando você pega aqui, por exemplo, ó, Bitcoin em dólar no ano cai 2,24%. Quando você pega, por exemplo, um Ethereum no ano, cai 9,55%. E quando você pega uma Solana no ano, cai 25%. Rafael, por que uma cai 2, a outra cai 9, a outra cai 25%? Lembra que eu expliquei agora há pouco sobre beta? Então, as altcoins, que são aquelas criptos de menor capitalização, ou small coins, alguns chamam, elas têm um beta muito maior que um. E o beta 1 é o Bitcoin, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem um indicador de Fear and Greed em Extreme Fear, né, ou seja, abaixo de 20, com uma grande oportunidade, existe uma grande expectativa de valorização não só do Bitcoin, mas ainda mais das altcoins, tá? Então, nesse momento, existe, na minha visão, uma grande oportunidade em cripto. E essa oportunidade pode ser aproveitada não só comprando Bitcoin diretamente, você pode comprar indiretamente, como a gente faz aqui em ETFs, né, que é BTC11 e outros. E, ao meu ver, existe uma outra grande oportunidade dentro de cripto, que é justamente as altcoins, tá? Ethereum, Solana, muitas outras, né? Avax, enfim. A gente pode entrar até aqui, ó. O DeFi Llama, para quem não conhece, ele é um portal de informações DeFi. E aqui você consegue ver algumas métricas. Aqui, ó, o TVL. Aqui, ó. A gente consegue... Eles mudaram o site só para me pegar. Aqui. Vamos organizar aqui por TVL, ó. Tem várias aqui, né? E aí você vê que essas criptos são as que mais caíram, né? Então você pega aqui CoinMarketCap. É que aqui só passa 7 dias, né? Mas se você pegar aqui, ó, várias, tá em 30, 40, 50%, e agora começando a recuperar, tá? Então, sexta oportunidade, como eu disse, cripto, olhe para o Bitcoin, mas não esquece de olhar para as altcoins, tá? E a sétima e última oportunidade para você aproveitar ainda esse ano se chama dólar, tá? Lembrar que esse dólar virou o ano aqui a 6,18 e agora a gente está a 5,36, tá? Para mim é uma oportunidade gigante esse dólar na casa dos 5,30. Por quê? Primeiro, que quando os juros cair, e ele vai cair, como a gente viu, talvez caia até mais do que esperado, o dinheiro do gringo vai embora. Por que o dinheiro do gringo vai embora? Ora, bolas, ele está fazendo carry trade. Ele está pegando nos juros americanos lá, sei lá, 4, 5 e trazendo para o Brasil a 15. Quando e se o Brasil chegar a 10, pô, vai estar cortando pela metade o rendimento do gringo. Ele não vai ficar feliz, ele leva o dinheiro embora. E isso faz com que o dólar suba, tá? Além disso, ano que vem é ano eleitoral. Não se esqueçam disso. Para quem não sabe, Lula é o favorito, pelo menos nesse exato momento. Ah, Rafael, não acredito. Te mostro. Agora colocaram um monte de coisa aqui. Presidencial. Lula, nesse exato momento, 50% de chance de ser reeleito ano que vem. Ah, Rafael, mas tá longe. Concordo. Tá longe, tá? Mas eu tô dizendo chance atual, tá? E eu, sinceramente, pessoal, nunca vi ninguém se arrepender de comprar dólar. Nunca, tá? Parafraseando um dos grandes investidores do mundo, né, o Howard Marks. Quem não leu os livros dele, leia. Excelente. Ele tem uma frase que eu gosto muito, muito boa, né? Que existem investidores velhos, com os cabelos brancos, assim como eu. Existem os investidores audaciosos, mas não existem investidores velhos e audaciosos. Todos os investidores que chegam a envelhecer nesse mercado é porque eles não foram audaciosos, ou seja, a famosa bundinha na parede, ainda mais com o mercado em topo histórico,
esse dólar a 5,36, para mim, novamente, uma grande oportunidade. Lembrando que o Brasil, ele é um grande cemitério de investidores agressivos, tá? Tenham cuidado. E com isso, eu encerro aqui essas 7 oportunidades, repassando elas para vocês, que é: se expõe à Bolsa Brasileira. 1. Ao se expor à Bolsa Brasileira, se expõe a small caps. 2. Para quem tem renda tributável, faça uma previdência, um PGBL. 3. Supere sua aversão à perda, né? Venda aquela ação que você falou que só vai vender quando o preço chegar no que você comprou. Esquece isso. Só venda ela e vai ser feliz. Tem o seguro contra catástrofe. Aqui eu uso opções, mas existem N outras alternativas, tá? Aproveite o preço das criptos. Não só Bitcoin, mas também altcoins. E por último, não deixe passar esse dólar barato a 5,36. Tenho certeza que se você seguir essas dicas, buscar aproveitar algumas ou todas dessas 7 oportunidades, você não vai se arrepender.